boa noite a todas, boa noite a todos, amigos, amigas, advogadas, advogados, estudantes de direito que estão acompanhando a nossa Semana Jurídica da UAB Campinas. É com muita honra, muita alegria que começamos esse quarto dia, essa quarta noite de Semana Jurídica. Já tivemos a honra aqui de ouvir professores, doutrinadores das áreas de direito civil, processo civil, direito do consumidor, e hoje, essa noite dedicada aí ao estudo do direito penal, com a honrosa presença do professor André Steffan, a quem eu agradeço muito a honra de ter aceito prontamente o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui na nossa terceira subseção. A UAB Campinas está honrada em recebê-lo, ainda que virtualmente, professor, mas assim que nós tivermos a oportunidade de fazer um próximo evento presencial, também contamos com a sua presença aqui na nossa subseção, na nossa casa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu também faço questão aqui de agradecer a presença da diretoria da UAB Campinas, da Luciana Freitas, nossa vice-presidente, o Paulo Braga, nosso secretário-geral, Cláudio Vieira, nosso secretário-geral adjunto, justificar a ausência do nosso querido tesoureiro Ivan Castrese, que hoje, infelizmente, não pôde entrar no evento conosco, mas agradecer muito a esses quatro queridos amigos e dedicados advogados e advogadas que na diretoria da Ordem tem feito realmente um trabalho aqui em Campinas diferenciado e que marca a história da nossa subseção. É um trabalho de inclusão, de capacitação, de aprimoramento, de melhoria de infraestrutura, enfim, uma série de atividades que vêm sendo feitas por esses quatro diretores, pessoas realmente incríveis, de uma dedicação voluntária também, merecedora de todo o nosso aplauso. Também quero agradecer aqui a presença da doutora Raquel Tamassia, nossa querida advogada aqui de Campinas, atualmente diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Muito obrigado pela presença, viu, Raquel? E parabéns também pelo seu trabalho destacado à frente da diretoria da CAASP, junto com toda a diretoria, o presidente da Avanço. Também tem sido feito um trabalho muito importante nesse período difícil pelo qual nós temos passado. Também agradecer às conselheiras seccionais, Stella Serafini e Silvia Melges, que aqui representam o nosso conselho seccional, os nossos conselheiros por Campinas também, Alexandre Gianluca, Carlão Quiminazo, Pedro Marcelino e Fábio Gindler de Oliveira, eles seis que formam esse time do Conselho Seccional de Campinas, junto ao órgão máximo da UAB São Paulo, presidido pelo querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Também cumprimento e agradeço as nossas colaboradoras, a Beatriz, a Carol, que estão aqui, a Miriam, a Andressa, enfim, estendo a todos os colaboradores da nossa subseção, que de maneira muito dedicada tem feito possível, tem tornado possível a realização dos nossos eventos e o funcionamento da nossa subseção. Muito obrigado mesmo a vocês, meninas, pela dedicação que vocês demonstram pela nossa entidade. Também agradecer aos participantes que estão aí junto conosco, vão assistir essa aula do professor André, e agradecer ao apoio incondicional dado pelo Damásio Educacional, Unidade Campinas, que proporcionou e propiciou a possibilidade de termos aqui o professor André Steffan nos trazendo essa aula de Direito Penal hoje sobre a Lei Anticrime. Então, agradeço muito ao apoio do Damásio Educacional, Unidade Campinas, a Ana Lia, a Fabiana, por todo o apoio que tem sido dado à nossa subseção nos bons projetos que é possível, que são possíveis de trabalhar juntos entre o Damásio Educacional e a nossa subseção. Então, agradecer ao Damásio, Unidade de Campinas, agradecer a Ana Lia e a toda a equipe por apoiar essa nossa Semana Jurídica da UAB Campinas. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todas e de todos. Eu tenho que voltar para uma reunião de gestão da UAB de São Paulo, peço permissão ao professor André para poder me retirar, se eu conseguir eu retorno em seguida, e vou passar a palavra à Luciana Freitas, nossa vice-presidente, para uma palavra da diretoria, uma palavra breve da CAASP, do Conselho Seccional,
para que a gente possa iniciar a palestra. E, se a Luciana puder, logo em seguida, abrir a palavra à Carol para que ela fale para os participantes sobre os certificados e sobre o sorteio de uma bolsa, 50% de uma bolsa de estudos do Damásio Educacional Unidade Campinas e um livro que o professor André também está ofertando como sorteio para nós. Muito obrigado e uma boa noite, uma ótima palestra. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Daniel. Pessoal, muito boa noite. É um prazer darmos seguimento aí à nossa Semana Jurídica, com muita alegria, sempre atingindo um número grande de participantes, de pessoas interessadas aí ao conhecimento. E na data de hoje, especialmente, né, nesta quinta-feira, com um tema tão atual, né? E eu acho que a discussão jurisprudencial sempre nos atrai para que nós saibamos aí como é que o tribunal, né, como é que o Poder Judiciário, de um modo geral, né, interpreta aí a lei e dá, enfim, soluções aos casos concretos. De minha parte, eu também gostaria de agradecer, né, e dizer que o Daniel, o presidente Blixen, ele sempre fala de nós quatro como os quatro grandes guerreiros aí e realizadores da subseção, mas logicamente que nós só conseguimos e só atingimos os nossos objetivos porque nós temos um grande apoiador e um grande professor, que é, né, exatamente o Daniel, que sempre nos incentiva, né, sempre nos apoia e sempre nos leva adiante aí nessa caminhada. Agradecer também a participação aí das conselheiras, da Estela e da Silvia. É um prazer, meninas, que vocês estejam aqui conosco. Nós falamos, o Daniel falou em 6 conselheiros, eu falo que nós temos aí, nós somos em 7, na verdade, né? Porque a Raquel é a conselheira mais campineira, a diretora mais campineira que tem, que existe na CAASP. É um prazer tê-la ali num órgão tão importante para nós. Eu não participei no início de terça e de quarta-feira, então eu vou pedir licença também para dizer aí um obrigado, né, uma palavra aí, um grande, muito obrigado em nome da diretoria para as nossas funcionárias, as meninas que cuidam aí do setor de cursos e palestras, a Carol e a Andressa, a Beatriz, que é a nossa secretária e sempre se predispõe a ajudar, e a Miriam, que é a nossa assessora de imprensa. Dizer para vocês, meninas, como eu sempre digo, que se não fossem vocês para serem todos esses nossos braços, as nossas pernas, a sabedoria para a gente organizar todos esses eventos, nós também não conseguiríamos realizá-los sozinhos. Muito obrigada, viu, por tudo. Vou passar a palavra, Paulo, Cláudio, querem dar uma palavrinha? Algum de vocês? Bom, boa noite, né? Então, boa noite novamente, boa noite a todos e a todas, os queridos advogados e advogadas, alunos e alunas que estão aqui prestigiando o nosso evento. Eu, em nome da minha querida amiga Luciana, eu quero cumprimentar todas as mulheres, a Estela, a Silvia, a Raquel, a Carol, a Andressa, a Bia, a Miriam. Deixar aqui apenas confirmar isso que a Luciana disse, e posso testemunhar isso, doutor André, da maneira séria e transparente pela qual o Daniel administra as coisas da ordem, um exemplo de gestor, algo que deve servir de lição a todos nós e a toda a sociedade. E acho que passamos um momento que carecemos, né, de pessoas transparentes no trato das coisas públicas, nas coisas filantrópicas e órgãos de classe e tudo mais. E não poderia deixar de dizer a Vossa Excelência que é uma honra recebê-lo aqui, ainda que virtualmente, na subseção, e eu acompanho as obras de Vossa Excelência há anos, e aqui, sem falsa modéstia, mas digo que é um luzeiro para todos nós nos momentos que a gente, às vezes, se encontra um pouco fechado nos processos. As obras de Vossa Excelência são
muito esclarecedoras. Eu lhe parabenizo, não o conhecia pessoalmente, uma honra muito grande. Seja bem-vindo à nossa subseção e, em breve, se Deus quiser, estaremos pessoalmente, porque, afinal, Silvia, nada substitui o contato humano, o calor humano, um abraço, um beijo, aperto de mão. Então, um beijo a todos e a todas, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Ela quer falar um pouquinho, uma palavrinha pelo conselho? Lógico. Boa noite a todos. É uma honra fazer parte dessa mesa, ainda que virtual, né? Eu cumprimento a toda a diretoria da OAB Campinas, em nome da nossa querida Luciana, né? Lembrando que essa diretoria aí não faz história apenas no estado de São Paulo, já é um modelo a ser seguido por várias subseções no país todo, né? Cumprimentar a querida Raquel Tamassia pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido aí ao longo, principalmente dessa pandemia, pela CAASP, que tem ajudado tantos colegas necessitados então, assim, o trabalho da CAASP é algo que tem que ser enaltecido, né? As nossas funcionárias, cumprimentar todas as comissões, né? E deixar por fim, mas porque é o mais importante, o doutor André, seja muito bem-vindo. Eu lhe dou as boas-vindas em nome do Conselho, meu, da Silvia, do Carlão, do Fábio Gindria, do Alexandre Gianluca e do Pedro Marcelino, e principalmente em nome do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos. É um prazer poder contar com os seus ensinamentos. Obrigada. Pode falar, Raquel. Boa noite. É uma alegria estar aqui hoje, nessa noite, ansiosa pelos conhecimentos. Eu queria cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão aqui, as autoridades, na pessoa da minha querida amiga Luciana Freitas. É sempre importante ressaltar e enaltecer as mulheres gestoras, as mulheres lideranças, principalmente esse ano que teremos eleições, é importante que tenhamos modelos para nos pautar, para vermos quão importante é a mulher nos espaços de poder. E eu queria aproveitar, em nome da CAASP hoje, além de cumprimentar, pedir licença, Luciana, só para lembrar que hoje é dia da psicóloga, dia do psicólogo, e eu queria lembrar que a gente tem a plataforma de psicologia da CAASP, que tem vários documentos, vários conteúdos dentro da plataforma para ajudar a advocacia nesse tempo de pandemia, sobre estresse, tem o estressômetro, sobre ansiedade, sobre depressão, além de consultas com a rede de psicologia a preços bem acessíveis, são preços que estão a mais ou menos 1/3 do valor de mercado. Então, gostaria de convidar para conhecerem essa plataforma da CAASP nesse dia da psicologia. E queria cumprimentar também o palestrante, professor André, em nome da CAASP, do presidente da Avanzo. Agradeço a sua generosidade de compartilhar conhecimento com todos nós. É sempre muito bom pessoas que nos trazem conhecimento e que estão dispostas a compartilhar. Muito obrigada, uma boa noite e boa palestra. Obrigada, Raquel. Carol, eu acho que você pode informar como é que vão ser os certificados, e aí eu apresento, né, o doutor André e ele começa a palestra. Boa noite a todos. Para emissão do certificado, deverão preencher o formulário do link, que será enviado no chat posteriormente. Este mesmo formulário será válido para participar do sorteio, será gerado um número por ordem de recebimento de resposta e será considerado apenas o primeiro envio em caso de duplicação. 2 pessoas serão sorteadas hoje, está valendo uma bolsa de 50% de desconto para uma pós-graduação ou preparatório para a OAB, na base educacional. Essa bolsa é válida até o dia 28 de setembro. E o livro de Direito Penal, edição de 2020, de autoria do palestrante de hoje, Dr. André Stefano.
Muito obrigada, Carol. Dr. André Stefan é promotor de justiça, é doutor e mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal da Faculdade IBMEC São Paulo, Instituto Damásio de Direito. Dr. André, aqui nós apresentamos, nós viramos fãs e estamos ansiosos para a sua palestra. Fique à vontade. Muito obrigado a todos. O convite muito me enaltece, é uma honra poder vir aqui conversar com todos vocês, advogados e advogadas aqui da OAB de Campinas, a todos que acompanham o evento. Eu queria iniciar agradecendo rapidamente, em primeiro lugar, o Dr. Daniel Blixten, presidente da subseção, e também todos os demais componentes da subseção de Campinas, a doutora Luciana Freitas, doutor Paulo Braga, Cláudio Vieira, a doutora Stella Serafini, doutora Raquel Tamassia, doutora Silvia Melges. Cumprimentar também e agradecer a Beatriz, Carol, Bruna, Ivo, que fazem parte aí da equipe técnica que nos ajuda, e também, por óbvio, a Analia Fabiana, da Unidade Damásio de Campinas, que é uma das melhores unidades, né, uma das melhores franquias das unidades que nós temos aqui no curso Damásio, e são centenas, não é? É uma alegria muito grande vir aqui conversar com todos vocês. Agradeço também as gentis palavras que me foram dirigidas, e para que nós não percamos mais tempo, vamos já direto aí àquele nosso ponto, não é? Para eu não me alongar muito aqui na introdução com vocês. E a proposta de hoje, que eu creio atraiu aí a vocês nos acompanharem aqui no âmbito do direito penal, é uma análise da lei anticrime, das modificações por ela efetuadas no Código Penal e como os tribunais, nesses primeiros meses de vigência da lei, vêm interpretando os dispositivos controvertidos trazidos no ordenamento jurídico pela lei anticrime, Lei 13.964. Meus amigos, em primeiro lugar, me permitam contextualizá-la. O que nós chamamos de lei anticrime, alguns chamam de pacote anticrime, né? Eu creio que pacote já foi, pacote é aquilo que foi reenviado ao Congresso Nacional, agora é lei. É oriundo de dois projetos. Um projeto de lei que foi encaminhado pelo Ministério da Justiça, capitaneado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e um outro projeto que teve como padrinho, digamos assim, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente percebe claramente, não é, nos dispositivos da lei anticrime, analisados globalmente, analisados sistematicamente, dois modelos de política criminal. O que eu quero dizer? No que tange às alterações efetuadas no Código Penal e na Lei de Execução Penal, sobretudo, o que se nota é um viés de recrudescimento. Por outro lado, no que se refere às alterações promovidas no âmbito do Código de Processo Penal, as modificações de cunho processual, o que se percebe é um viés diferente, um viés mais garantista, não é? Acho que a gente pode dizer assim. Outro dado importante a título de contextualização. Acredito que muitos saibam, se não todos, a lei anticrime foi objeto de várias ADINs. Nós temos, por hora, 6 ADINs tramitando no Supremo Tribunal Federal, questionando dispositivos trazidos pela Lei 13.964. A primeira delas foi a ADIN 6298, que foi ajuizada logo no final de dezembro. A lei é do dia 24 de dezembro, né? Quer dizer, foi a primeira a ser ajuizada. 6299, 6.300, 6.304, 6.305 e a última que foi proposta foi a 6.245. Muito bem. A lei anticrime já está valendo? Sem dúvida. Houve dispositivos cuja eficácia foi suspensa por liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal? Sim. Mas os dispositivos cuja eficácia se encontra suspensa são alguns artigos do Código de Processo Penal. Todos esses que serão abordados na minha exposição, que são do Código Penal, todos já se encontram em plena vigência.
são eficazes, estão sendo aplicados. Muito bem. Quais foram as mudanças? Para abordarmos aqui nessa parte inicial da exposição, quais foram as mudanças, os artigos do Código Penal impactados diretamente pela lei anticrime? Primeiro, o artigo 25, que define o Instituto da Legítima Defesa. Criou-se uma nova categoria de legítima defesa, nós comentaremos oportunamente. Depois, o artigo 51 do Código Penal, que trata da execução da multa criminal, da pena de multa. O artigo 75, outro que foi modificado, esse de uma repercussão enorme. O artigo 75 é aquele que estabelece o limite de cumprimento de penas privativas de liberdade. Esse limite era de 30, com a alteração, passou para 40. Além disso, também houve mudança no artigo 83, que trata do livramento condicional. Também será abordado. Foi acrescentado um novo artigo no Código, na parte geral, o 91A, que traz a figura do confisco alargado. E também houve mudança no artigo 116, no âmbito da disciplina do Instituto da Prescrição. Então, essas foram as mudanças na parte geral do Código, não foram poucas. E também há modificações na parte especial. Algumas foram vetadas pelo presidente da República, mas as que foram sancionadas foram, primeiro, uma alteração no artigo 157, relativo ao roubo, estabelecendo agora uma nova causa de aumento de pena, o aumento de pena quando o roubo é praticado com emprego de arma branca, e uma outra majorante relativa ao roubo cometido com uso de arma de fogo de uso proibido ou restrito, que agora é a majorante que implica no maior aumento dentre todos os possíveis no artigo 157. Aliás, temos várias gradações de aumento de pena a depender da natureza da arma utilizada pelo autor do roubo. E por último, aliás, em penúltimo lugar, uma alteração no artigo 171, crime de estelionato. Estelionato, não é, infelizmente, uma infração penal que não sai de moda, né? Ela só se adapta aos novos tempos. Hoje, a boa parte dos estelionatos são cometidos virtualmente, pois o estelionato passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Não era assim, não precisava de representação, a ação era pública e incondicionada, houve essa modificação. E aqui a gente já vai entrar num aspecto interessante, né, à luz da jurisprudência, e eu vou destacar para todos o curioso que é isso, né, as divergências de interpretação. O STJ, por suas duas turmas que analisam as questões penais, a quinta e a sexta turma, já está divergindo a respeito de como aplicar retroativamente essa regra. E depois, finalmente, houve uma mudança no artigo 316 caput, na pena especificamente do crime de concussão. O legislador procurou corrigir uma discrepância, uma falta de sintonia que havia dentro do Código Penal, porque até então a pena do crime de concussão, que é um crime grave, era menor do que a pena do crime de corrupção passiva, que em comparação com a concussão é menos grave. Então havia essa incoerência absurda, quer dizer, a conduta de menor gravidade comparativamente era punida de forma mais severa e a outra, conduta mais grave, apenada de forma mais branda. O legislador equiparou a pena. Podia ter aproveitado para fazer uma correção adequada, não é? Que é estabelecer uma pena maior para o comportamento mais grave, mas, enfim, não é? Pelo menos não estamos numa situação tão discrepante como estávamos antes da lei anticrime no tocante a essa desproporção. Então, essas são as modificações. Vamos lá, então, abordando uma a uma essas mudanças, tratando dos pontos relevantes para que todos possam compreender e entender quais são os pontos mais delicados. A gente vai começar, então, seguindo a ordem numérica, com o artigo 25, o Instituto da Legítima Defesa. O que fez a lei anticrime no artigo 25? Incluiu a esse dispositivo um parágrafo único. Nesse parágrafo único, criou-se uma nova modalidade de legítima defesa, que eu chamo de legítima defesa especial. Então, nós temos agora a do caput, a legítima defesa geral, aquela que sempre tivemos, e agora ganhamos a legítima defesa especial. No parágrafo único, esse que contém a legítima defesa especial, ele começa redigido da seguinte maneira, vou ler aqui para todos, ele diz assim:
observados os requisitos do caput deste artigo, observados os requisitos do caput, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, muitos disseram o seguinte, como o parágrafo único inicia dizendo, observados os requisitos do caput, isso então teria feito com que a figura do parágrafo único fosse desnecessária, porque é uma forma de legítima defesa que se propõe a ser diferente, mas que para se configurar depende dos requisitos do caput. Então bastaria o caput para resolver a situação. Pois bem, só que se analisarmos detidamente o parágrafo único, vamos perceber que esse parágrafo único contém 3 elementos especializantes, 3 fatores que o tornam especial. Um deles, em particular, destoa do caput. E aí é o que justifica a existência de uma nova figura. E aí, nessa medida, não é, eu divirjo respeitosamente daqueles que disseram essa modificação é inútil, nada se altera, é como se só tivéssemos o caput. Isso não é verdade, porque uma leitura atenta do parágrafo único mostra que houve, sim, desses 3 elementos especializantes, um que trouxe uma importante modificação. Porque, veja, quais são os fatores necessários para que tenhamos a legítima defesa especial, a do parágrafo único? Em primeiro lugar, é necessário que se trate o sujeito ativo, o beneficiário dessa figura, dessa excludente de ilicitude, ele deve ser necessariamente um agente de segurança pública. Então, só pode se valer do parágrafo único, da excludente de ilicitude, ele descrito o agente de segurança pública, um policial, tipicamente agente de segurança pública. Em segundo lugar, é uma figura que só pode ser utilizada em benefício de uma vítima mantida refém durante a prática de crimes, seja qual for o crime. Então, de um lado, só o agente de segurança pública pode dela se valer. De outro lado, só pode agir em benefício de uma vítima mantida refém durante a prática de crimes. Até aí não se vislumbra muita diferença do caput. Aqueles que conhecem a legítima defesa já poderiam dizer, mesmo antes da lei anticrime, um agente de segurança pública poderia agir em defesa de uma vítima mantida refém durante a prática de crimes, e é verdade, a mais absoluta verdade. O ponto fundamental não é esse. Ele vem agora. A legítima defesa do caput, para ser configurada, como todos sabemos, exige que se afaste, se procure repelir uma agressão injusta, porém atual ou iminente. Então, observe a questão temporal. Só há legítima defesa se a agressão que se procura repelir for atual ou iminente. O que diz o parágrafo único? A legítima defesa especial. Que ela é cabível para repelir agressão ou risco de agressão. O que é um risco de agressão? É uma agressão em potência. É uma agressão, é um perigo de que a agressão ocorra. O que mostra tratar-se esse parágrafo único de uma excludente cabível não só diante de uma agressão atual ou iminente, mas no momento anterior, inclusive quando há um risco de agressão, ou seja, a agressão ainda não se tornou iminente, menos ainda atual. Há um risco e diante desse risco já é possível agir em legítima defesa, desde que seja um agente de segurança pública, desde que o faça em favor de vítima mantida refém durante a prática de crimes. Não é? Então, há, sem dúvida, algo que justifica a existência dessa figura, algo que a peculiariza. Não há que se falar, portanto, em modificação desnecessária, nada mudou. Não é verdade. Com todo respeito, né? Aqueles que sustentam ou enxergam de outra forma. Artigo 51, pontuando aqui a modificação. O 51 é aquele que trata da execução da multa criminal. O que houve de diferença na essência aqui foi o fato de que agora a legislação estabelece expressamente que a competência para a execução da multa criminal é da vara da execução penal. Isso encerra uma discussão que durante muito tempo foi travada pelos tribunais. Esse artigo 51 sofreu a primeira modificação de impacto em 1996.
foi a época em que, com essa mudança, a de 96, a multa criminal passou a ser considerada, após o trânsito em julgado, por força de lei, uma dívida de valor. 96 foi o ano, então, em que houve alteração no regime jurídico da multa, proibindo que ela fosse convertida em prisão. A polêmica que surgiu foi, ok, ela com o trânsito em julgado é dívida de valor, se o réu não pagar a multa criminal, ele não vai preso, a multa tem que ser executada. Mas quem executa? Quem move essa execução? E qual é o juízo competente para que ela tramite? O STJ editou uma súmula dizendo, olha, quem move essa execução não é o Ministério Público, tem que ser a Procuradoria da Fazenda e, via de consequência, a competência é da vara da execução fiscal, não penal. Acabou. Agora a lei é clara. O juízo competente para execução da multa é o juízo da execução penal. Reflexo disso, a legitimidade para propor a execução da multa, para ajuizar a execução da multa, é do Ministério Público. Aquela súmula que o STJ havia editado num sentido diferente, a súmula 521, encontra-se revogada. Aliás, ela já havia, a gente já poderia dizer que ela estava revogada desde dezembro de 2018, por conta de um precedente do STF. Artigo 75, para a gente avançar aqui. O artigo 75 é aquele que trata do limite de cumprimento de pena. Sabemos todos que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, proíbe determinadas penas criminais. Dentre as penas proibidas pela Constituição estão as de caráter perpétuo. Em razão da vedação constitucional, o Código, nesse artigo, impõe um limite máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Esse limite era de 30 e agora é de 40. O limite de 30 anos foi adotado no Brasil originalmente no Código Penal de 1890. Portanto, era um limite que já vigorava há mais de um século. Muita gente acha que esse limite deveria ter sido mantido, mas havia uma corrente muito forte, tanto em doutrina quanto por parte da sociedade, para que esse limite fosse ampliado. Não é? E daí se deu a ampliação. Agora, é importante observar o seguinte: trata-se de uma alteração penal gravosa. E a gente sabe que, por comando constitucional, a lei penal gravosa não retroage. O que isso significa? Significa que só se aplica o novo limite, que é o limite de 40 anos, a fatos, o que importa é a data do fato, a data do crime, a fatos praticados, a crimes cometidos, a partir da entrada em vigor da lei anticrime, que se deu em 23 de janeiro de 2020. Ou seja, ainda perdurará durante muitos anos, em várias execuções penais, a observância do limite anterior, que se aplicará ultrativamente, porque esse limite de 40, repito, não se aplica a crimes cometidos antes do dia 23 de janeiro de 2020. Não é a data do trânsito julgado, não é a data da condenação, é a data do fato. É isso que determina a lei penal aplicável. É esse o fator que rege o conflito de leis penais no tempo. Seguindo, artigo 83. O artigo 83 trata do livramento condicional. É aquele benefício concedido ao preso definitivo, ao sujeito que cumpre pena privativa de liberdade, pelo qual se dá a antecipação da sua liberdade. O indivíduo cumpre a pena de prisão e obtém, então, através do livramento, o direito de cumprir o restante da pena em liberdade condicional, livramento condicional. Pois bem, o que o legislador estabelece nesse artigo? Teve várias pequenas alterações redacionais, mas eu queria destacar uma. Ele diz o seguinte, que para se obter o livramento condicional, entre outros requisitos, é necessário que o sentenciado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses. Qual que é o objetivo do legislador com a inclusão desta exigência? Veja, durante muitos anos, os tribunais analisaram como o cometimento de uma falta grave repercute na análise do livramento condicional. Então, o juiz da execução tem nas suas mãos um pedido de livramento condicional
e observa que o sentenciado que formulou o requerimento praticou, tempos atrás, uma falta grave. Por exemplo, um comportamento que gerou a subversão da ordem e da disciplina, deu início a um motim dentro do estabelecimento. A prática da falta grave repercute no livramento? Surgiu uma corrente dizendo o seguinte: não só repercute, como se o sujeito cometer falta grave, o tempo de contagem do livramento deve ser interrompido. Para obter o livramento condicional, precisa cumprir parte da pena. A gente chama isso de período aquisitivo. Então, só obtém livramento condicional o indivíduo que atinge determinado tempo, o período aquisitivo. Pode ser mais de um terço, mais de metade, depende da situação. Então, essa corrente dizia, praticou falta grave, zera a contagem do período aquisitivo. O sujeito precisava de mais 2 meses para completar o período aquisitivo. Completou falta grave? Começa a contar tudo de novo do zero. Aí o STJ editou uma súmula, a súmula 441, dizendo não há previsão legal. Portanto, para o STJ, entendimento sumulado, súmula 441, a prática de falta grave não interrompe o período aquisitivo. Tá bom, beleza. E assim ficamos. Essa modificação, introduzida pelo legislador no artigo 83, revoga esta súmula? Interfere, impacta nesta súmula? Não. Pelo contrário. Porque, veja, a prática de falta grave continua não interrompendo o período aquisitivo. O que o legislador esclareceu, porque, veja, o livramento ele tem requisitos objetivos, o cumprir parte da pena é um dos requisitos objetivos. E tem outros que são os requisitos subjetivos. Não houve nenhuma mudança nos objetivos nesse ponto. O que o legislador fez foi inserir, dentre os requisitos subjetivos, a exigência de que o indivíduo, nos últimos 12 meses, não tenha praticado falta grave. Porque o que estava acontecendo? Ah, legal, praticou falta grave? Não vamos interromper, não vamos zerar a contagem, mas você também não vai obter o benefício. Por quê? Porque se você praticou falta grave, isso significa, isso é uma atitude reveladora, é um fato revelador de mau comportamento carcerário. E se você tem mau comportamento carcerário, você não vai obter o livramento condicional. Tá bom. Mas por quanto tempo? O sujeito pratica uma falta grave 1 semana antes de pedir, 1 mês antes, 2 meses antes, 2 anos antes. E aí vem o juiz e diz, não, mas você não tem bom comportamento carcerário, porque você cometeu falta grave. Sim, mas faz 2 anos que eu pratiquei essa falta grave. Então agora está bem claro na lei. O que não é admissível é concessão de livramento quando, nos últimos 12 meses, o sujeito cometeu falta grave. Depois disso, passados 12 meses, aquela falta grave não atua mais como impedimento. Então foi uma mudança que veio a esclarecer essa questão por definitivo. Continua válida a súmula, ela não vai interferir na contagem do prazo, mas no que se refere à questão do comportamento do agente, a falta grave só atua como elemento impeditivo do benefício por 12 meses. Passado esse tempo, ela não funciona mais como fator impeditivo. Seguindo na sequência, a ordem dos artigos, o 91A. O artigo 91A é aquele que trata da figura do confisco alargado. É um dos dispositivos que está sendo questionado em ADIM no STF. Aliás, o 75, do limite de 30 para 40, também é objeto de questionamento na Suprema Corte. Mas para nenhum deles houve concessão de liminar, né? Os argumentos ali expostos nas respectivas ADINs que impugnaram o 75 e o 91 não foram suficientes para convencer, não é? O então ministro Celso de Mello, que era o relator, agora passou a ser o relator dessas ADINs, o ministro Fux. O Fux concentra as 6 ADINs que estão impugnando a lei anticrime. O que é o confisco alargado? O confisco alargado ele é um efeito extrapenal específico da condenação. A gente sabe que uma condenação criminal produz efeitos penais, cumprimento da pena, gerar reincidência, e extrapenais, né? Fora do direito penal. Suspende os direitos políticos, torna certa a obrigação de reparar o dano. Mas há, além destes que eu citei, que são efeitos extrapenais genéricos, toda condenação produz, há também os específicos, que são cabíveis só em algumas condenações. Este é um efeito extrapenal específico, porque ele só pode ser aplicado, esse confisco alargado,
quando se tratar de condenação por crime punido com reclusão que tenha pena máxima superior a 6 anos. Reclusão, pena máxima superior a 6. Por exemplo, uma pessoa condenada por corrupção passiva, peculato, concussão. E o que é o confisco alargado? É a possibilidade de o juiz, na sentença condenatória, decretar, veja, a perda da diferença entre o patrimônio compatível com os rendimentos lícitos do condenado e o patrimônio efetivamente em seu poder ou à sua disposição para o seu usufruto, ainda que em nome de terceiros. Então, quando se verifica que ao final do processo, da data do fato para frente, o indivíduo obteve rendimentos lícitos num patamar X, mas seu patrimônio evoluiu num patamar muito maior, pode-se decretar, então, mas, evidente, tem que ter contraditório, vai ter ampla defesa, o Ministério Público tem que indicar quais são os bens, tudo tem que estar descrito desde a denúncia. Mas, enfim, chegando ao final do processo, o juiz decreta a perda dessa diferença, indicando especificamente quais são esses bens, não é? Que são aqueles que estão, que destoam dos rendimentos lícitos do condenado. Seguindo, houve mudança no artigo 116, que trata do Instituto da Prescrição. O legislador, no artigo 116, incluiu 2 novas causas suspensivas da prescrição. Causas que suspendem a fluência do prazo prescricional. Uma delas, quando houver a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recursos aos tribunais superiores e esses recursos não forem admitidos. Ou seja, quando os embargos de declaração forem rejeitados, não no mérito, mas de plano, por ausência de pressupostos recursais, ou quando o recurso especial ou o recurso extraordinário não for ou admitido na origem ou não for conhecido pelo STJ ou pelo Supremo. Isso visa a impedir ou procurar impedir a utilização que, com toda franqueza, e acho que todos sabem disso, não é? Por vezes se dá no processo penal de recursos de caráter protelatório. Recursos que, por vezes, são interpostos e cujo único objetivo é atingir futuramente a prescrição. Então, veja, não quer dizer que todo recurso especial, uma vez interposto, gerará a suspensão do prazo. Não. Mesma coisa o extraordinário, mesma coisa os embargos de declaração. Só quando estes institutos, esses recursos, não forem admitidos. Quer dizer, aquela consideração de que o recurso foi totalmente descabido. Creio oportuna essa mudança, mas também é objeto de ADIM, de impugnação no Supremo Tribunal Federal. A outra se refere à suspensão da prescrição enquanto não for cumprido o acordo de não persecução penal. Do momento em que o acordo de não persecução penal é homologado, até o momento em que ele é rescindido, a prescrição fica ou cumprido, enfim, não é? A prescrição fica suspensa. Não é para evitar que uma pessoa procure celebrar o acordo de não persecução penal, protelar o cumprimento desse acordo em série de execução, para que o fato prescreva e ela não precise cumprir nada. Então, uma vez homologado o acordo, o prazo prescricional está suspenso. Até quando? Até que o acordo seja cumprido, aí extingue a punibilidade ou rescindido, aí o Ministério Público oferece denúncia e, uma vez rescindido o acordo, a prescrição volta a fluir. Já agora no roubo, artigo 157. O que aconteceu com o roubo? Foram incluídas no Código Penal 2 novas causas de aumento. Também teve mudança no crime de roubo na lei dos hediondos, né? Também teve impacto ali, mas me permitam fixar no Código Penal. O que a gente pode dizer hoje com relação a roubo praticado com emprego de arma? Como o emprego de arma repercute na pena do roubo? O crime de roubo, nós sabemos, está no artigo 157 e na sua modalidade fundamental, o caput, roubo simples, a pena é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Muito bem.
Se o agente praticar o roubo com emprego de arma branca, a pena de 4 a 10 anos será aumentada de 1/3 até a metade. Então, emprego de arma branca, aumento de 1/3 até a metade. Se o sujeito, por outro lado, ao praticar o roubo, utilizar uma arma de fogo de uso permitido, o aumento será em 2/3. Um aumento maior, portanto. Mas, se o sujeito praticar o roubo com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, aí a pena é aplicada em dobro. Então, roubo simples, 4 a 10. Emprego de arma branca, sobre esta pena, se acresce 1/3 até a metade. Aumenta de 1/3 até a metade. Arma de fogo de uso permitido aumenta em 2/3. Arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena é dobrada, que é o grau maior. E aproveito para acrescentar, a prática de roubo com emprego de arma de fogo, quer de uso permitido ou proibido ou restrito, agora foi incluída na lei dos hediondos, não é? Na lei 8.072, portanto, configura-se aí uma infração de natureza hedionda. O que nós temos aqui de discussão, não é? Em termos interpretativos? Eu destaco a questão da arma branca. O que se entende por arma branca? Há um entendimento que é bastante acolhido pela doutrina de que arma branca é o oposto de arma de fogo. Ou, em outras palavras, todo tipo de arma que não seja de fogo enquadra-se no conceito de arma branca. Eu, particularmente, não adoto esse entendimento. Eu tenho uma interpretação mais restrita sobre o que é uma arma branca. Até porque, do ponto de vista semântico, arma branca, a expressão arma branca, sempre foi historicamente vinculada a armas de gume, não é? A uma faca, a um punhal, a um facão, a uma espada e ao que for. Então, eu creio, por se tratar de norma penal, merecedora de uma interpretação mais restrita, creio que o conceito de arma branca, como essa, a de gume, se enquadre melhor nesse perfil. Então, se houver a arma branca, assim entendida, penso eu, como a de gume, aplica-se o aumento de 1/3 até a metade. Se houver outro tipo de arma, um indivíduo não é nem de fogo nem branca. Por exemplo, o sujeito ameaçou a vítima com o uso de um bastão. Aí nós temos, em tese, um roubo simples, mas o uso dessa arma imprópria do bastão será levado em conta pelo juiz na dosimetria da pena. Só não é uma causa de aumento. Vai ser apreciado? Vai. Vai refletir na dosagem da pena? Vai. Mas quando? Em que momento? Na análise das circunstâncias judiciais, na aplicação da pena base, isto é, na primeira fase da dosimetria. Vamos aguardar e verificar o que os tribunais decidirão a respeito. Creio que o STJ em breve se posicionará. Agora, chegando ao estelionato, e aqui a gente já nota claramente, né, uma divergência dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça. O estelionato era crime de ação pública incondicionada, com a lei anticrime passou a ser delito de ação pública condicionada à representação da vítima. Muito bem. Essa alteração tem aplicação retroativa? É tranquilo que sim. Mas não é uma alteração de natureza processual, não. Ela tem reflexos penais. Não só porque está no Código Penal, mas porque quando se exige de um crime representação do ofendido, do sujeito passivo, da vítima, isso faz com que passe a ser aplicável àquele crime causas extintivas da punibilidade antes inaplicáveis. Os crimes de ação pública condicionada à representação têm para si duas causas extintivas da punibilidade que um crime de ação pública incondicionada não tem. Quais? A decadência e a renúncia. Se a vítima não oferecer representação em 6 meses, contados do conhecimento da autoria delitiva, ocorre a decadência. Isso não existia para o estelionato, porque até então era crime de ação pública incondicionada. Ou seja, há uma norma aqui, o que a gente chama de norma mista ou híbrida, porque ela tem reflexo processual, representação é uma condição da ação, portanto, cunho processual, mas tem reflexo material, porque exigiu representação, aumentou o número de causas extintivas da punibilidade. E se há um acréscimo nas possibilidades de
perda do direito de punir para o Estado, isso beneficia o réu. Então, esse aspecto penal é benéfico, daí por que retroagem? Sobre isso não há dúvida. Quinta e sexta turma do STJ concordam com absoluta certeza esta alteração tem eficácia retroativa. A questão é saber qual o limite. Para a quinta turma, o limite é a denúncia, ou seja, se ao entrar em vigor a lei anticrime, a denúncia por estelionato já tinha sido oferecida, e se ela já foi oferecida, significa, então, antes da lei anticrime, quer dizer que nem se cogitou de representação da vítima, porque era irrelevante até então. Se a denúncia já foi oferecida, a alteração não será aplicada ao caso concreto. Por quê? Porque a denúncia seria um ato jurídico perfeito. Para a sexta turma, porém, o entendimento é outro. Não há que se falar em oferecimento de denúncia enquanto ato jurídico perfeito. Trata-se aqui de uma norma penal benéfica, é o direito de liberdade que está em jogo, e, portanto, ela sim se aplica retroativamente enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Se o processo ainda tiver em andamento, ainda que em grau de recurso, essa norma terá incidência. Como? A vítima tem que ser intimada, se já não há por parte da vítima alguma declaração que tenha força de representação, porque a representação nada mais é do que uma manifestação de vontade da vítima no sentido de ver o agente processado. Pode ser que já tenha uma declaração com esse teor nos autos. Se não houver, é preciso intimar a vítima para que ela, em 30 dias, manifeste seu desejo de representar. Da onde vem esses 30 dias? Aplicação analógica do artigo 91 da Lei 9.099. Essa é a posição da sexta turma e é a posição que eu sustento na minha obra. Não é? Nos meus livros de direito penal, até trouxe um aqui, me permitam mostrar rapidamente. Esse é o volume 1 que a gente vai incluir no sorteio. Mas no volume 2, né, em que eu analiso o crime de estelionato, é claramente a posição que eu defendo. Quer dizer, tem que ter aplicação retroativa, isso não há dúvida, mas o limite é o trânsito em julgado, por aplicação analógica do artigo 91 da lei do GCRIM. A sexta turma acolheu esse mesmo entendimento, né? Diversamente da quinta turma. Em breve, a terceira sessão, que reúne os ministros da quinta e sexta turma, não é, poderá uniformizar, tenho certeza que em breve o fará. Um dos ministros que compõe a sexta turma, essa que acolheu o entendimento similar ao que eu sustento, o ministro Rogério Schietti, inclusive é professor da nossa pós-graduação, não é? O outro sorteio, se me permitam aqui comentar, que será de uma bolsa ou do preparatório para a UB ou da pós-graduação, enfim, pode ser, se for do interesse da pessoa sorteada, cursar a nossa pós ou de penal ou de processo penal, onde o ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, é um dos nossos eminentes professores. Né? A gente tem professores muito bons, eu tenho um orgulho muito grande de poder coordenar essa pós-graduação. Último dispositivo alterado, o artigo 316, que trata do crime de concussão. Como eu disse, qual era a distorção que havia no Código? Essa distorção surgiu em 2003. Lá em 2003, o legislador aumentou a pena da corrupção passiva. A pena da corrupção passiva passou a ser reclusão de 2 a 12 anos. A concussão, que é mais grave, uma explicação bem simples me permita, né? Incorre no artigo 317 caput, a corrupção passiva, por exemplo, o funcionário público que solicita a propina para deixar de praticar um ato de ofício. Ele pede. Então, será que não dá para a gente chegar num acordo tal? Então, o servidor tem essa iniciativa. Isso é corrupção passiva. A concussão é mais grave. Por quê? Porque na concussão, a conduta do funcionário não é solicitar. A conduta dele é exigir. Então, na concussão, o comportamento do funcionário, do sujeito ativo, tem uma ameaça embutida na sua abordagem. Olha, se não for assim, a coisa vai ficar ruim para o seu lado. Então, isso é concussão. É mais grave. A corrupção passiva, o solicitar, pena 2 a 12 anos. A concussão, o exigir pena, 2 a 8 anos. A gente até brincava, mas com um tom de verdade. Se uma pessoa acusada de corrupção passiva não tiver outro meio para se defender, as provas forem tão abundantes que ela não tenha como negar o fato,
Então, por vezes, era melhor ela dizer diante do juiz, olha, eu não pedi não, eu exigi, porque aí isso geraria uma desclassificação da corrupção para concussão, e isso faria com que a pena máxima não pudesse atingir 12, ficasse no máximo até 8. Então, o legislador corrigiu isso. A concussão agora também tem pena máxima de 12. É aquela coisa, parece... Tinha um quadro do Chico Anísio, não sei se vocês, todos aqui, bem antigo, né? Escolhido para o senhor Raimundo, que tinha lá um aluno que ele estava indo bem, ele ia bem, estava perto do 10, aí chegava no final, ele escorregava, né? E faltava pouquinho. A impressão que eu tenho é essa, né? Mas estava indo tão bem, se propôs a corrigir a distorção, mas deixou a pena igual. 2-12 para corrupção passiva e 2-12 para concussão. Não faz sentido. Concussão tem que ter pena mais grave. O exigir é mais grave que o solicitar. Vamos dizer, está menos pior do que estava, né? Mas com certeza podia ter melhorado, porque é muito básico, né? Era só corrigir essa distorção que é por parte do legislador, que é uma distorção numérica. Né? E ele não teve a capacidade, a sensibilidade de corrigir essa distorção numérica, lamentavelmente. Bom, meus amigos e amigas, eu estou com o meu relógio aqui, eu gosto de respeitar, me propus a falar por 40 minutos no meu reloginho, acaba de dar 40 minutos, mas pelo menos consegui cumprir a pauta proposta, abordando, ainda que rapidamente, todas as mudanças efetuadas pela Lei Anticrime no Código Penal. E agradeço mais uma vez o convite que me foi feito, as gentis palavras que todos me dirigiram. Espero ter contribuído um pouquinho aqui, se não esclarecer alguns pontos, mas no mínimo levantar algumas dúvidas, né? Porque todos nós somos aprendizes e essa troca de informação ela acaba muitas vezes contribuindo para que, se não que os esclarecimentos ocorram, mas para que surjam novas indagações e que nós possamos, então, com essas perguntas, buscarmos uma solução melhor e contribuirmos para a evolução do direito penal. Muito obrigado a todos. Parabéns, doutor André, foi ótima a palestra, muito esclarecedora mesmo. Creio que como disse, né, no início, acho que é importante a gente saber como é que o Poder Judiciário encara, né, quando a gente tem uma regra, e essa interpretação nos faz caminhar, inclusive, nas nossas argumentações, né, quando nós precisamos argumentar em processo. Então, isso é muito interessante. Eu gostaria de abrir a palavra aqui, não sei se temos as perguntas, vocês podem fazer diretamente no chat, eu estou acompanhando aqui para poder reproduzir para o professor. Eu vi uma pergunta aqui, doutor André. Professor, do Marcelo César. Professor, quanto ao artigo 157, a dúvida paira sobre o simulacro e a aplicação do artigo. Na verdade, ele não fez como pergunta, né? Foi assim uma afirmação, mas creio que a dúvida seja em razão da situação aí, que envolva o simulacro. Eu creio que quanto ao simulacro, a lei anticrime não alterou o tratamento que se deve dar ao simulacro. Né? Quem pratica o roubo, não com uma arma de fogo verdadeira, mas com simulacro, não incorre nos aumentos de pena. Mas não se aplica nenhum dos aumentos. Então, quando a lei fala em aumento de pena por arma branca, arma de fogo de uso permitido ou arma de fogo de uso restrito, ele está se referindo à arma verdadeira. Não é? O simulacro não se aplica. Se for utilizado um simulacro, isso tem que ser levado em consideração pelo juiz na dosimetria da pena, na primeira fase, no exame das circunstâncias judiciais, mas não justifica, eu creio, nenhuma das majorantes. Pois não, professor. Eu não sei se Paulo quer fazer algum comentário aí a respeito dos temas abordados. Eu queria só, professor, parabenizá-lo, extremamente esclarecedor a posição do senhor. E se me permite, Luciana, fazer apenas uma colocação, até para ouvi-lo. Mas esta questão da alteração, né, dos prazos de prescrição, que agora não mais, pela lei nova, não mais flui pela simples interposição de embargos.
essa solução seria a mesma para você conhecer em parte do recurso especial. Na parte não conhecida, se a gente pensar em crimes conexos, como que ficaria isso? Isso eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida como que ficaria isso. Doutor Paulo, é uma pergunta bem interessante, mas eu creio, enfim, o que eu responderia é o seguinte, não é? Se o legislador estabelece que a suspensão do prazo prescricional está condicionada ao recurso não ser admitido, quer seja embargos, especial, extraordinário, se ela está condicionada a ele não ser admitido, se ele foi admitido, ainda que em parte, não há que se aplicar a suspensão do prazo. Não é? Eu creio que, de fato, é uma questão que suscita reflexão, mas eu acho que essa é uma interpretação que me parece mais razoável. Ótimo. Muito obrigado. Imagina. Lu, obrigado, viu? Obrigado pela palavra. Imagina, que isso. Bom, se alguém eventualmente quiser realizar alguma outra pergunta, é só colocar aqui no chat. Professor, doutor André, tem vários elogios aqui pela palestra, agradecendo aí as palavras, isso foi muito importante, né? Eu acho que nós estamos aí, no momento, tem sido muito debatido, né? O tema, temas atuais realmente se tornam aí foco de muitas discussões e atenções também de nossa parte. Aqui não há identificação do nome, né? Mas a pessoa faz um comentário no sentido de que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, ele diz assim, uma lei que entrou em vigor com data retroativa e, na verdade, tece uma pergunta, né? Já aconteceu isso? É comum entrar em vigor uma lei com data retroativa? E aí, se o senhor quiser comentar, fique à vontade. No âmbito penal, não. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados não tem disposições de natureza criminal, né? Eu acho que ela não carregou, né? Nada com relação à parte criminal. Doutor André, acho que nós podemos, então, seguir aí para os sorteios. Professor, nós vamos sortear 2 números, seriam isso? Seria isso? Um para a bolsa e um para o livro, né? Acho que a gente poderia fazer... o professor quer dizer o número ou quer que eu abra a palavra aí para as nossas conselheiras e para a diretoria? Como vocês preferirem. Para a escolha do número. Na verdade, apareceu aqui, nós já vamos escolher, mas apareceu mais eu acho que é mais um desdobramento com relação ao simulacro. Mas o artigo 157, com o simulacro de arma de fogo, a configuraria, creio eu, crime hediondo? Não configura, né? É o mesmo critério para a causa de aumento. É a arma verdadeira, né? Não um simulacro. Pois não. Bom. Luciana, se me permite... Pode falar. Luciana, o nosso querido amigo, Dr. Peter Pessuto, que é coordenador das prerrogativas, inclusive fez um questionamento para o doutor André, não sei se você poderia... Pois não. O último aqui, né, Braga? Na verdade, ele está... o Dr. Peter Pessuto é o nosso presidente do Conselho, né, de Prerrogativas, e ele parabeniza primeiramente a palestra e gostaria de ouvir do senhor, doutor André, a respeito de que se é possível afirmar que todas as alterações positivadas impuseram um maior rigor na aplicação da lei substantiva, reduzindo, assim, o espaço de liberdade. Eu creio que sim, né? Que o espaço de liberdade do criminoso foi reduzido, mas a redução do espaço de liberdade de quem pratica infração penal, ela amplia o espaço de liberdade das demais pessoas, né? O direito penal, ele protege bens jurídicos fundamentais, né? E faz parte daquela vertente da lei anticrime que a gente comentava logo no início, não é? A parte da lei anticrime relativa às alterações penais efetuou um recrudescimento, mas aquela parte
que não foi abordada, né, porque fugia do nosso escopo aqui do tema que escolhemos, mas a parte da lei anticrime relativa às alterações processuais penais foi mais num sentido garantista, né? Vide a figura do famoso juiz de garantias, que, por enquanto, ainda não entrou em vigor, não é eficaz por conta do Supremo Tribunal Federal. Pois não. Muito obrigada, viu, Dr. Peter? Ele está sempre conosco aqui em todas as palestras, além de realizar um brilhante trabalho à frente do Conselho Regional de Prerrogativas. Ele é assíduo aqui nas nossas palestras. Muito obrigada, Eu agradeço a pergunta. Peter. Bom, meninas, tive a orientação aqui da Carol, que nós temos para vocês escolherem, primeiramente, um número de 1 a 134. Quer ficar à vontade, Estela ou Silvia? Quer escolher, Silvia? Número de 1 a 134. Primeiramente a bolsa de estudo. Aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Dr. André pela brilhante palestra, que Obrigado. Não é a minha área, e foi muito, muito lúcida, clareou para mim muitas dúvidas que eu tinha, foi excelente. Bom, o meu número aqui é 54. 4. E pode dizer um outro número, Estela, também de 1 a 134. 19 e número 54. Carol, eu vou pedir para a Carol separar as informações dos números, pessoal, e enquanto isso vou pedindo para a Silvia, né, falar umas palavras aí, além do agradecimento, sobre o evento e sobre a realização aí dessas palestras, em especial pelo dia de hoje aí, acompanhando a fala do Dr. André. Novamente, boa noite a todos. Essas atividades, esses eventos que a subseção de Campinas realiza, independente da pandemônia, né, bem assim, né, do nosso Covid, são sempre muito brilhantes. Não há um dia que podemos dizer que essa casa da advocacia e cidadania fique sem movimento, seja presencial ou nesse momento da pandemia digital, né, virtual. E isso para nós, campineiros, é extraordinário, porque Campinas tem tido, com essa diretoria do Dr. Daniel, doutora Luciana, Dr. Paulo, Dr. Ivan, Dr. Cláudio, tem sido um marco nas gestões da OAB de Campinas, justamente pelo trabalho brilhante, incansável, trabalho sério. E esta 7ª semana jurídica, que em celebração aos estudos, a Fundação dos Estudos Jurídicos no Brasil, trouxe um conhecimento a mais para nós, tanto na parte de direito de família e sucessões, que nós tivemos na segunda-feira, né, Lu? Sim. Na terça-feira tivemos aí não me lembro mais, acho que era responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Ontem foi sobre o Código do Consumidor, e hoje essa brilhante palestra do Dr. André, que muito me clareou, né? Porque como não é a minha área, Dr. André, a gente
por mais que a gente busque informações, e no Conselho foi discutido, no Conselho Seccional foi muito discutido sobre a lei anticrime, mas para nós precisamos de muito mais informações para poder ter uma ideia do que realmente é a lei anticrime. Então, a palestra do senhor, para mim, foi extraordinária, me trouxe uma visão bastante boa sobre a lei, e de uma maneira assim muito didática, né? Um método assim muito claro e que nos ajuda na compreensão. Então, eu cumprimento a todos os presentes e também falo em nome do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, o nosso presidente seccional, presidente do Estado de São Paulo, que comanda 243 subseções, sendo que a Campinas é a maior subseção do Estado e, consequentemente, do Brasil. E tem trazido, o doutor Caio tem feito um trabalho que é muito importante, que todos os advogados e acadêmicos tenham conhecimento, é um trabalho extraordinário, é um trabalho de muita lucidez, um trabalho com muita firmeza, com muita ponderação, com muita serenidade, principalmente neste momento da pandemia, né, que todo mundo foi pego de surpresa, e dirigir um estado de São Paulo não é nada fácil. Imagina isso acontecendo num período que ninguém imaginava e não tem precedente. E o doutor Caio está diuturnamente na sede da Maria Paula, lá em São Paulo. Ele é de Bauru, mas, na verdade, ele não sai da sede. E ele trabalha dia e noite, porque os problemas, na verdade, são muitos, e a dedicação dele é ímpar. E da mesma forma, eu quero deixar um abraço imenso para o doutor Daniel, porque ele é um grande líder, é um líder ímpar. Doutora Luciana, essa meiguice dela, mas sempre pronta para trabalhar, com muita firmeza, se for necessário. Doutor Paulo é um gigante mestre nosso aí, doutor Cláudio, doutor Ivan, enfim, eu parabenizo a todos, como parabenizo também os nossos conselheiros e a minha querida Estela, companheira de conselho, que está aqui junto. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigada, Silvia. Doutor André, mais uma perguntinha aqui, nós já falamos aí a respeito dos ganhadores. O Fábio Biller diz que realmente o assunto muito bem lembrado da questão do juiz de garantia, e no entendimento do senhor, será bom para o Poder Judiciário ou seria desnecessário? Acabaria trazendo mais gastos ainda para o Estado? É uma mudança cultural, né, o juiz de garantias. Eu creio que, apesar de toda a resistência que há por parte de um setor da comunidade jurídica, no final eu tenho esperança de que ele traga bons frutos e que ajude a diminuir um pouquinho alguns questionamentos que por vezes são lançados de uma parcialidade do judiciário, né, quando o juiz atua desde a fase de investigação. A mudança virá, é inevitável, sem dúvida que representa um gasto, óbvio que representa, do ponto de vista orçamentário, um impacto que vai exigir o aporte de recursos, mas eu torço para que no final, como todas as mudanças, acabe sendo uma mudança oportuna e enfim, frutífera do legislador. Pois não. Bom, acho que a Carol já tem aqui os nomes para indicar a todos, então nós ficamos com o número 54, o sorteio da Bolsa, e o número 19, o ganhador do livro. Dá para projetar, Carol? Então, o livro para o Arthur Henrique Gomes Teixeira e a Bolsa para Willie Roosevelt do Nascimento. Parabéns a vocês. Mostra a capa.
O que, Estela? Ao contrário, você falou que o 19 seria o livro. O livro. Ah, então tá bom. Tá. 54 a bolsa, porque o 54 foi sorteado antes. Tá bom, obrigada. Doutor André, se o senhor quiser mostrar novamente a capa do livro, Aqui, aí o ganhador vai ficar feliz. Legal, é isso daí. Espero que ele goste, né? Sim, como não. Bom, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos nesta noite. Doutor André, agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo e realmente essa facilidade para transmitir aí o conhecimento e essas interpretações, né? De então essa nova regra, né? Ou essas novas perspectivas que nós teremos. Realmente foi muito esclarecedor. É bom, eu também não sou da área, eu sou civilista, mas realmente percebemos que quando o professor realmente ele tem didática, ele faz até aqueles que não são da área entenderem os temas, né? Isso realmente é uma virtude. Então, gostaria de parabenizá-lo pela noite de hoje. Muito obrigada. Agradecer ao Damásio Educacional. Realmente, sem o nosso patrocinador aí do dia, né? O evento não teria aí o mesmo brilho. Então, nós agradecemos muito. Agradecer a todos que ficaram aqui comigo, a Silvia, a Estela, o Braga, a Raquel, as meninas super poderosas aqui da nossa produção, a Beatriz, a Miriam, a Carol, a Andressa. Eu voltei também, hein? Você voltou como Carolina, chefe. Não tinha visto você aqui. Estou escondido aqui, estou escondido. Você tá escondido. Eu só voltei para deixar um abraço para o doutor André e mais uma vez agradecer pela aula e agradecer ao Damásio Unidade Campinas pelo apoio e por ter possibilitado a realização desse dia maravilhoso aí, uma noite maravilhosa. Muito obrigado, viu? O agradecimento é meu. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos os participantes. Uma boa noite. E amanhã seguiremos com a nossa última palestra, com a professora Alessandra Benedito. Todos estão convidados novamente. Nos acompanha aí para o nosso encerramento. Uma boa noite a todos. Obrigada pela participação.